Imagine-se caminhando por uma trilha escura, o ar úmido grudando na pele como um sussurro gelado, e o único que você confia para guiá-lo é alguém que pode carregar segredos mais sombrios que a floresta ao redor. E se o guia que prometeu segurança fosse o portal para o inferno? Hoje, eu vou te contar 5 histórias reais e assustadoras de guias de trilhas, relatos que vão te fazer questionar cada passo no mato. Fique até o fim, porque o que você vai ouvir pode te assombrar para sempre. Vamos começar com a primeira história, baseada em eventos reais no Appalachian Trail, onde um guia chamado Randall se tornou sinônimo de pesadelo. Era uma manhã nublada de outono, em 1981, as folhas vermelhas caindo como gotas de sangue no chão úmido da Pensilvânia. Randall era um homem robusto, com olhos que pareciam engolir a luz, conhecido por levar grupos de hikers inexperientes pelas trilhas sinuosas do Appalachian. Ele prometia vistas incríveis, acampamentos seguros e histórias ao redor da fogueira que faziam o coração bater mais forte. Mas naquele dia, com um grupo de 4 turistas, 2 casais animados por uma aventura romântica, algo mudou. O ar cheirava a terra molhada e decomposição sutil, como se a floresta estivesse respirando segredos podres. Randall os guiava por caminhos menos trilhados, dizendo que ali estava a verdadeira essência da natureza, longe dos mapas e das multidões. À medida que o sol se punha, o grupo sentia o cansaço nos ossos, as mochilas pesando como culpas antigas. Eles montaram acampamento em uma clareira rodeada por árvores altas que pareciam sentinelas vigilantes. Randall contava lendas locais, sua voz baixa e rouca, sobre hikers que desapareciam sem deixar rastro, engolidos pela montanha. Os casais riam nervosamente, mas havia uma tensão no ar, um silêncio que se infiltrava entre as palavras. Naquela noite, sob uma lua que mal iluminava o chão, um dos homens acordou com um som abafado, um gemido que ecoava como um animal ferido. Ele saiu da barraca e viu Randall de pé sobre uma das mulheres, sua silhueta escura contra o fogo moribundo. O que se seguiu foi caos. Randall atacou com uma faca que ele carregava para proteger o grupo, murmurando que a trilha exigia sacrifícios. 2 morreram ali, seus gritos engolidos pela floresta densa, enquanto os sobreviventes fugiram, tropeçando em raízes que pareciam mãos agarrando seus tornozelos. Randall foi capturado dias depois, confessando que a trilha o havia mudado, que vozes nas árvores o mandavam purificar os intrusos. Um sobrevivente relatou em uma entrevista à polícia. Ele não era mais humano, era como se a floresta o tivesse possuído. Essa história real nos lembra que às vezes o perigo não vem dos animais selvagens, mas do homem que caminha ao seu lado. Agora, mergulhe comigo na segunda história, inspirada no infame incidente do Passo Dyatlov, onde um guia russo chamado Igor levou 9 almas para um abismo de mistério em 1959, nas montanhas Urais. Imagine o vento uivante como um lamento eterno, a neve caindo em flocos que picam a pele como agulhas frias. Igor era experiente, um homem forjado pelo inverno soviético, com cicatrizes de trilhas que contavam histórias de sobrevivência. Ele guiava um grupo de estudantes universitários, jovens, cheios de energia e sonhos de conquistar picos inexplorados. Eles riam ao redor da fogueira, o cheiro de sopa quente misturando-se ao ar gelado, enquanto Igor apontava para as estrelas, prometendo que a montanha os testaria, mas os recompensaria. Mas naquela noite fatídica, algo invisível os atacou. O grupo acordou em pânico, cortando a barraca de dentro para fora, fugindo descalços para a neve mortal, deixando para trás comida, roupas e sanidade. Igor foi encontrado a metros dali, seu corpo congelado em uma pose de terror, como se estivesse correndo de uma sombra que o perseguia. Alguns corpos tinham ossos quebrados sem marcas externas, como se uma força sobrenatural os tivesse esmagado.
Outros faltavam olhos e línguas, como se devorados por algo que não deixava pegadas. A investigação oficial culpou uma avalanche, mas fotos recuperadas mostravam figuras borradas ao fundo e um diário do grupo mencionava luzes no céu e um rugido que não era do vento. Um especialista em montanhismo, anos depois, disse em um documentário: "Aquilo não foi natureza, foi algo que a trilha guarda para si." O guia, que deveria ser o guardião, se tornou a primeira vítima de um segredo que a montanha ainda sussurra para quem ousa ouvir. A terceira história nos leva para as florestas australianas de Belanglo, onde um guia chamado Ivan Milat transformou trilhas em tumbas entre 1989 e 1993. O sol filtrava pelas folhas de eucalipto, criando sombras dançantes que pareciam vivos, e o ar carregava o cheiro doce de flores silvestres misturado ao de terra úmida. Ivan era charmoso, um homem com um sorriso fácil e histórias de aventuras que encantavam backpackers estrangeiros em busca de emoção. Ele oferecia caronas e guias gratuitos pelas trilhas remotas, prometendo acampamentos sob estrelas que pareciam infinitas. Mas para 7 vítimas, a jornada terminou em horror. Uma delas, uma jovem alemã, descreveu em uma carta encontrada depois: "Ele nos levou para o coração da floresta, onde o silêncio era ensurdecedor, e seus olhos mudaram, como se a trilha o tivesse despertado. Ivan os torturava lentamente, usando a natureza como cúmplice, amarrando-os a árvores que pareciam assistir impassíveis, enquanto o canto de pássaros abafava os gritos. Corpos foram encontrados enterrados em posições rituais, com ferimentos que sugeriam um sadismo calculado. Quando capturado, Ivan confessou que a trilha o chamava para limpar os intrusos. E itens pessoais das vítimas foram achados em sua casa, troféus de noites que a floresta engoliu. Essa história real, documentada em julgamentos, nos faz sentir o pavor de confiar em um guia que vê você não como companheiro, mas como presa. Entrando na quarta história, baseada nas garotas perdidas do Panamá em 2014, onde um guia local chamado Feliciano levou 2 turistas holandesas para o abismo da selva perto de Boquete. A umidade grudava na pele como suor frio. O som de macacos e insetos criando uma sinfonia caótica que ecoava dilemas internos. Feliciano era conhecido na vila, um homem quieto com conhecimento ancestral das trilhas, prometendo vistas de cachoeiras escondidas e trilhas que levavam a paraísos esquecidos. Chris e Lisanne, cheias de juventude e curiosidade, o seguiram, suas mochilas cheias de sonhos e câmeras que capturariam o horror. Elas desapareceram no segundo dia, e o que veio depois foi um enigma. Fotos noturnas em sua câmera mostravam flashes desesperados no escuro, como chamadas de socorro para algo que as perseguia. Ossos foram encontrados espalhados, branqueados pelo sol e pela chuva, sem marcas de violência clara, mas com indícios de que foram arrastados pela correnteza, ou talvez por mãos humanas. Feliciano negou tudo, mas rumores locais falavam de tribos canibais ou guias que vendiam almas para a selva. Uma investigação revelou em um relatório: as fotos finais mostram terror puro, como se a trilha as tivesse consumido vivas. O guia sumiu logo após, deixando a floresta guardar seu segredo, e as famílias ainda buscam respostas em um vazio que cheira a decomposição e arrependimento. Por fim, a quinta história, inspirada em relatos reais de encounters no Pacific Crest Trail, onde uma guia chamada Sarah enfrentou o inexplicável em 2023, nas florestas chuvosas de Washington. O orvalho pingava das folhas como lágrimas, o chão macio absorvendo passos como se quisesse prender você para sempre. Sarah era uma guia experiente, levando um pequeno grupo de hikers em busca de paz nas trilhas longas, onde o cheiro de pinheiros molhados misturava-se ao de medo sutil.
Eles acamparam perto de um lago escuro, a névoa subindo como fantasmas da água. Naquela noite, Sarah acordou com olhos, centenas de pares minúsculos brilhando no escuro, pernas peludas se movendo em massa como uma entidade viva. Não eram aranhas comuns, eram Harvestmen, criaturas inofensivas que pareciam saídas de um pesadelo, cobrindo o chão e as árvores. Mas o verdadeiro terror veio quando uma figura sombria surgiu da névoa, alta e deformada, emitindo um rugido que não era animal nem humano. O grupo fugiu, deixando equipamentos para trás, e Sarah relatou depois em um fórum de hikers. Era como se a trilha tivesse acordado algo antigo, algo que nos observava desde o início. Eles sobreviveram, mas a guia nunca mais voltou àquela sessão, jurando que a floresta sussurrava nomes de desaparecidos. Essa história, compilada de relatos reais, nos faz sentir o arrepio de que nem todo guia pode proteger você do que a natureza esconde. Essas histórias, baseadas em eventos reais como os assassinatos no Appalachian Trail, o mistério de Dyatlov, os crimes de Milat, as garotas do Panamá e encounters creepy em trilhas, nos mostram que as trilhas não são só caminhos, são portais para o desconhecido, onde guias podem ser salvadores ou condenados. Você acredita que isso realmente aconteceu? Já sentiu olhos te seguindo em uma trilha solitária? Se isso te tocou no fundo da alma, é porque precisava ouvir. Comente abaixo sua própria história de terror, compartilhe com quem tem coragem e se inscreva no canal. Mas só se você estiver pronto para mais noites sem dormir.